Olá, boa noite a todos. Olá, Rui, olá, Álvaro. Olá, viva! Agradecer a vossa presença. Este é o segundo episódio da Bola que Fala. Agradecer muito a quem nos viu no nosso primeiro episódio. Foram mais de 500 visualizações na sua globalidade, o que muito nos orgulha num primeiro episódio. Hoje, conforme anunciámos na nossa página, o Rui Viegas passa a estar aos comandos deste programa comigo, algo que muito me orgulha e que dá um brilho e põe a Bola que Fala num patamar muito alto. Obrigado, Rui, por este conteúdo e pela tua participação. Hoje temos um catedrático do futebol português, um homem que está ligado à história invariavelmente do futebol português. Álvaro Magalhães, muito obrigado pela sua presença neste episódio. É uma grande honra tê-lo por cá. Eu que agradeço estar convosco também. Vamos então falar da atualidade, vamos então olhar a todo um conjunto de novidades, o que se passa com os campeonatos, falar um bocadinho dos clubes, falar um bocadinho se calhar também do que será a retoma. Vou deixar aqui o pontapé de saída para o Rui. Rui, tomas as honras e segues aqui o jogo, por favor. Claro que sim, Filipe, com todo o gosto. Temos connosco então o Álvaro Magalhães. Acho que é uma figura do futebol português que dispensa apresentações. Benfica, durante uma série de temporadas enquanto jogador, Estrela da Amadora, Leixões, onde terminou a carreira. Depois abraçou outra aventura, a de treinador, e trabalhou em clubes como o Gil Vicente, Vitória de Guimarães, também o Estrela da Amadora. Foi adjunto no Benfica, foi campeão, esteve ligado ao regresso durante bastante tempo, depois de um hiato de bastante tempo do Benfica, aos títulos, nomeadamente de campeão nacional. Passou depois também pelo estrangeiro, em Angola, onde foi igualmente campeão, e ainda na temporada passada esteve no Sporting Clube Farense, no Algarve, onde garantiu a permanência da equipa algarvia. Ainda bem diria que garantiu essa permanência, porque nestas últimas horas ficámos a saber que quer Farense, quer Nacional da Madeira têm praticamente o regresso assegurado ao Campeonato Maior, com destaque para o Farense, que a última vez que participou na Primeira Liga, e a Primeira Liga tinha esta designação há muito pouco tempo, foi em 2001, 2002, portanto passam 18 anos, e agora, se esta decisão for ratificada em Assembleia Geral da Liga de Clubes, o Farense, juntamente com o Nacional, acaba por subir, por regressar, um regresso seguramente muito festejado pelas gentes do sul do continente, sendo que tudo isto acabou por ser confirmado depois do cancelamento da Segunda Liga e também depois de uma reunião entre a Liga e os clubes esta sexta-feira, em que se soube ainda que a Federação vai disponibilizar 1 milhão de euros para ajudar os clubes depois do cancelamento da competição, e também se soube que Farense e Nacional abdicam dos seus prémios para poderem também ver confirmada esta subida administrativa. Ora, é precisamente por aqui, por esta atualidade, Álvaro Magalhães, que começaríamos. Qual é a opinião sobre esta situação que causou muito burburinho nos últimos dias? Olá, boa noite. O meu pensamento, e aquilo que eu tenho dito sempre ao longo desse tempo, é que os campeonatos são ganhos dentro das 4 linhas. E é com grande tristeza que não pelas notícias e pelo que temos vindo a saber, poderá não acontecer. Eu estou aqui também atento ao que está a sair, ainda não há certezas, os clubes não têm culpa, é evidente que há clubes que vão ficar prejudicados com esta situação, porque faltam 10 jornadas, são 10 jornadas importantes. Apenas esta pandemia obrigou a que o campeonato parasse, porque havia equipas que estavam realmente a atravessar um momento, e nesta altura das decisões, as equipas que estiverem melhor fisicamente são aquelas que vão atingir os seus objetivos. Quero referir aqui, como estamos a falar da divisão de honra, 2 equipas, pelo menos uma, que era o Feirense, que também este ano
o objetivo era regressar à Primeira Liga e o investimento que foi feito, o objetivo era subir à Primeira Liga, e é uma das equipas, como o Estoril e outras mais, mas principalmente estas 4, o Nacional, o Farense, o Feirense e o Estoril, eram as 4 equipas que estavam, pelo menos, a tentar chegar aos lugares de subida. Essas equipas, se isto acontecer, são os primeiros a serem prejudicados. Falaste no Feirense, o Feirense estava a 6 pontos do Farense, portanto, da primeira posição, que dá acesso, olhando de baixo para cima, à subida de divisão. Exato, mas com um calendário à partida muito favorável. Não é? Sim, sim, é o que eu estou a dizer. O Feirense alega que teria ainda condições, mais do que condições, para poder subir. Pronto, exatamente. E porque decide os campeonatos é nas últimas jornadas, e as equipas que estão melhor são aquelas que conseguem chegar e conseguir os seus objetivos. Por isso é que o Feirense reclama, e com toda a razão, do campeonato não terminar neste momento. Se terminar, agora também, por um lado, fico também satisfeito porque o Farense foi um clube que eu representei e que o ano passado foi como ganhar um título, porque na altura que eu cheguei ao Farense as coisas não estavam bem e tivemos que lutar até à parte final para que o clube continuasse na segunda Liga. Portanto, eu penso que o ano passado criaram raízes mais que suficientes para que este ano o investimento fosse diferente. Porque jogar numa divisão na segunda Liga e no CNS é totalmente diferente. Os jogadores são diferentes, os orçamentos são diferentes e há mais competitividade. E este ano criaram condições para que o Farense lutasse pela subida de divisão. Era fundamental e importante que fosse tudo discutido dentro das 4 linhas, porque deixa um pouco na dúvida o que é que seria o país. Essa é uma boa deixa, essa é uma boa deixa. O grande problema aqui é que está, ao fim e ao cabo, a jogar-se na primeira, a procurar-se concluir a Primeira Liga no relevado, e depois está a ter-se uma decisão, ou seja, na primeira está a haver uma decisão por meritocracia, como pedia a UEFA, e na segunda está a haver uma decisão por administrativa. Portanto, há aqui 2 pesos e 2 medidas. É isto que de facto causa esta polémica. E deixa-nos tristes, quem gosta de futebol e quem anda no futebol e que gosta muito de futebol, deixa-nos tristes porque é dentro das 4 linhas. Se a Primeira Liga continua, porque é que a Segunda Liga, que é o futebol profissional, também não continua? Porque na Segunda Liga há condições mais que suficientes para que os jogadores se sintam bem e tenham as melhores condições. Portanto, na tua opinião, havia condições, perante este contexto que vivemos, havia condições para jogar-se também a segunda, sendo que não se percebe ainda muito bem como é que se vai jogar a primeira. Exatamente, e há clubes da Primeira Liga já avisaram, presidentes, por aquilo que eu tenho lido, que não vão aceitar jogar noutros campos. Porque hoje o próprio presidente do Marítimo disse que não iria jogar noutro campo, porque também tem um estádio maravilhoso e é lá que se tem que jogar. Por isso isto ainda vai haver muita confusão, porque isto é mau para o futebol português. Eu penso que quem deve falar de futebol tem que ser aquelas pessoas que percebam do futebol e não as pessoas que pensam que sabem do futebol. E esta decisão é desgastante para as pessoas, para os dirigentes que investem milhões para garantir uma equipa durante o ano, e estou-me a referir ao Feirense, porque ao Feirense e ao Estoril e equipas da segunda Primeira Liga, atenção, a Primeira Liga joga e porque é que a segunda Liga não joga? Isto é que as pessoas se questionam, porque é que a segunda Liga não há competição na segunda Liga e vamos dar a possibilidade a que a Primeira Liga continue a jogar. Portanto, há aqui coisas que nós que andamos no futebol sabemos e que às vezes temos que guardar para nós. É isto que gostaria de falar outras coisas, mas neste momento vou aguardar o que é que vai decorrer daqui para a frente. Filipe, há uma questão em relação a esta questão
vai jogar-se a primeira, não se vai jogar a segunda, Farense e Nacional sobem de forma administrativa e também abdicam dos prémios de subida. Não será, como alguém já me disse nos últimos minutos, não será uma situação ideal, será uma situação possível. Concordas? O que é que parece? Assim, comigo dá-me aqui a clara percepção de que a decisão que está a ser tomada tem acima de tudo a ver com outros fatores que não propriamente o interesse dos clubes, não é? Porque eu acho que esta decisão está a ser tomada por pessoas, como disse o Álvaro muito bem, que percebem pouco de futebol, que estão a tomar uma decisão que não está a ter aqui na equação os investimentos brutais que são feitos pelos mais variados clubes. E que conforme eu disse no último programa que nós fizemos, clubes de segunda liga e sobretudo clubes de CNS têm também uma grande parcela alocada que vem de investimentos camarários, e nos próximos anos as câmaras municipais não vão ter folga absolutamente nenhuma para o futebol. E estes orçamentos e estas coisas estão a ser decididas um bocadinho só a pensar na Primeira Liga e a Segunda Liga e o CNS estão a ficar completamente esquecidos, abandonados, como se não contassem. Quer dizer, dá-me aqui a percepção de que está-se a procurar satisfazer e responder àquilo que são os interesses dos clubes de Primeira Liga, nomeadamente no que são os direitos televisivos, porque o que assistimos relativamente àquilo que é o corte, porque foi isto que assistimos. Houve alguém que anunciou que vamos cortar aquilo que são as tranches aos clubes relativamente aos direitos televisivos. E o campeonato, à partida, vai regressar. Portanto, parece-me que passa por aqui, Rui. A verdade é que o futebol português, na Primeira Liga, tem aqui, nos direitos televisivos, uma grande lufada de ar fresco, e terá havido aqui pressões para que a Primeira Liga regressa, estamos felizes com isso, contudo, acho tremendamente injusto que a Segunda Liga não seja disputada até ao fim. Ou seja, para resumir, acho que se respondeu aqui ao interesse geral da Primeira Liga e aos mais variados parceiros envolvidos, mas esquecemos-nos disso naquilo que é a Segunda Liga e naquilo que é o CNS. E parece-me a mim, só para terminar, que o CNS caminha cada vez mais em terra de ninguém. E aquela divisão é muito importante para o futebol português. Deixa-me só referir, Rui, sim, muito bem. É que falou no CNS e esta é uma competição que é importante para o futuro das equipas da Divisão de Honra e da Primeira Campeonato de Portugal, como é agora conhecido. É muito importante porque essas equipas, o Vizela, o Lourosa, o Real, o Alverca, o Felgueiras, o Arouca, são equipas que fizeram investimentos para subir divisão. Subir divisão. Porque é que, e agora pergunto isto, porque é que na reunião com o Primeiro-Ministro só vão as 3 equipas grandes? Então o Braga não é uma equipa grande, o Guimarães não é. E todas as outras equipas, sejam grandes ou pequenas, todos deviam estar presentes nessa reunião para discutirem o futebol português. Não é agora porque são as 3 grandes, há aqui um interesse de quê? Porquê? Então façam um campeonato só com os 3 clubes grandes, o Benfica, Porto e Sport, e vão jogar os 3. E por isso é que não há aqui, da parte, e digo e repito novamente, que há pessoas que não percebem nada do futebol e há interesse. Eu acho que podemos dizer que há interesses políticos. Penso que é aquilo que eu e quem me conhece sabe que há interesses políticos. Há interesses aqui de querer prejudicar uns em benefício de outros. Muito bem, ou neste caso, muito mal, naturalmente na vossa opinião e na opinião de muita gente. Deixa-me só dizer também que nas últimas horas alguns jogadores da Segunda Liga, nomeadamente Edinho, publicaram nas redes sociais e colocaram imagens de luto nas suas redes sociais, precisamente contra esta decisão de se prosseguir com a Primeira Liga, mas de se terminar já a prova da Segunda Liga. Digamos que há aqui muitas, não sei se vocês concordam, há aqui muitas pontas, no entanto, ainda em aberto. Já dissemos no início, o Álvaro sublinhou isso, esta decisão de subida administrativa com o fim da Segunda Liga prematuro terá de ser ainda confirmada, mas depois há muitas outras situações que terão de ser percebidas nas próximas horas.
as descidas em relação à Segunda Liga, as subidas em relação ao Campeonato de Portugal, porque é uma coisa que parece, pelo menos é a minha sensação, que ficou em banho-maria, porque acabou-se também com o Campeonato de Portugal. O Álvaro falou aqui de algumas equipas que estavam na luta, mas depois não se percebeu ainda muito bem o que é que vai acontecer, e eu tenho pessoalmente tenho a sensação de que a ideia da Federação será inclusive não mexer mais nada e ver se ninguém diz mais nada, não se realizando também o play-off. Não sei o que é que tu tens a dizer sobre isso. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é a seguinte, e não sei se o Álvaro concordará, porque acho que isto é um tema que todos estamos um bocadinho de acordo. Se nós não aproveitarmos esta pandemia mundial, maldita seja, que nos afetou a todos, para remodelar aquilo que é o formato do Campeonato de Portugal, para olharmos aquelas centenas e centenas de equipas, centenas, se calhar estou a exagerar, mas dezenas e dezenas de equipas que ali disputam campeonatos, às vezes de uma forma desportiva pouco prática, digamos assim, porque como já falámos aqui, equipas no Campeonato de Portugal, são 72 equipas que por vezes tu podes ter a sorte ou o azar de ser uma equipa que faz uma fase regular a dizimar toda a gente e não subir a divisão, portanto, mas isso são pequenos pormenores. Mas se nós não aproveitarmos isto para mudar o que está mal no futebol português, Rui, nomeadamente na sua organização, quando é que o vamos fazer? Quando? Quando é que vai ser justo? É a pergunta que eu deixo, não é? Eu não sei. Não sei se o Álvaro está de acordo. Estou de acordo, 100%. Quer dizer, parece que estamos aqui a proteger os clubes de determinada dimensão, e os mais pequenos e a organização do futebol fica para trás. Epá, não consigo perceber algumas coisas. Eu que tenho essa experiência também, que comecei a minha carreira no CNS no Norte, sei perfeitamente o investimento daqueles clubes, não é? E penso, não sei se com esta confusão, não sei se há equipas que vão desistir de competir para o ano, e clubes com condições de trabalho, que dão, além de dar condições de trabalho, pagam aos seus jogadores. Isto é fundamental, porque muitas equipas não pagam, e o Filipe tocou num assunto que é importante, porque o CNS ou muda um pouco. Há muitos clubes Claro. ou tentam fazer uma divisão de séries, como antigamente, que haviam 3 séries, Série A, Zona Norte, Centro e Sul, de forma a que os clubes tenham condições financeiras para cumprirem o ordenado dos seus jogadores. Exatamente. Isso é um ponto importante, de facto, é um ponto importante, porque eu até vou-vos confessar aqui, e há tempos falei com o presidente do Recreio de Águeda, e ele dizia-me, há 6 anos que andamos a investir, mas este ano, por infortúnio também desportivo, por culpa nossa, estamos numa posição mais abaixo. Eu estava agora aqui a espreitar, 13º lugar, quando o Campeonato de Portugal acabou por decisão da Federação. É um investimento que acaba por ir por água abaixo, não só esta época, também as épocas anteriores, com este fim do campeonato, e muitos também já ameaçaram. De resto, muita polémica também no Campeonato de Portugal. Bem, chegados aqui, Álvaro, como é que se pode pacificar isto ainda em relação à próxima época? Vai jogar-se a primeira? Como é que se pode ainda pacificar isto? O Filipe falava há bocadinho de termos aqui uma janela de oportunidade de reformular as coisas. Eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, acho que vai continuar tudo na mesma, mas isto é uma opinião mais uma vez pessoal. Como é que se pode, de certo modo, partir para outra temporada com tantas pontas soltas ainda desta? Pois, é uma boa pergunta. Eu penso que começa mal, está a terminar mal, e pode-se iniciar muito mal. Eu penso que quem está a gerir o futebol português neste momento ainda tem uma grande oportunidade na Assembleia tentar corrigir as coisas, de forma a que não haja mais confusão daqui para a frente. E toda a gente falha, todos nós falhamos. Eu penso que houve aqui uma falha de quem
criou aqui uma situação difícil para os clubes, para os jogadores, para quem gosta do futebol. E espero que na próxima reunião, ou neste fim de semana, analisem bem a situação e possam corrigir esta situação. De forma que, se joga a Primeira Liga, a Segunda Liga também tem que competir. Não podemos estar aqui a discriminar. Isto é uma competição a favor da outra. Portanto, a Primeira Liga é tão importante como é a Segunda Liga. E por isso eu sempre defendi isto. Há uns tempos disse no Jornal Desportivo: acaba-se o campeonato, as equipes mantêm-se os lugares, principalmente a Primeira Liga, porque há competições europeias na época seguinte. Porto e o Benfica iriam à Liga dos Campeões, e as outras equipas do Braga, o Guimarães e o que estão ali mais perto têm direito a ir à Liga Europa. Na Segunda Liga não havia subidas nem descidas, e mantinha-se também o CNS teria que também, não há subidas nem descidas. Portanto, eu penso que era a melhor solução, e foi aquilo que a França fez, foi aquilo que a Holanda fez. Por isso, é a minha opinião, vale o que vale. Deixa-me só dar aqui uma informação, Álvaro. É preciso dizer que, enquanto estamos a gravar esta nossa segunda edição da Bola que Fala, estão a sair notícias sobre essa reunião que aconteceu há pouco tempo e que terminou há pouco tempo entre a Liga e os clubes por videoconferência, onde ficou mais ou menos assente, essa situação do fim da Segunda Liga e das promoções de Nacional e Farense. Mas vão saindo notícias, isto tudo terá de ser, como acabaste de dizer novamente, ratificado, confirmado, e uma das notícias diz que ainda não está confirmado que não haverá descidas na Segunda Liga, nem subidas do Campeonato de Portugal. Portanto, embora haja fortes possibilidades de isso acontecer. Estou a ler uma notícia do Online Mais Futebol. Por outro lado, também há essa informação, que já aqui tínhamos deixado, de que, para além do dinheiro que será dado pela Federação e também pela Liga, a Liga também vai providenciar uma quantia, para além desse dinheiro, e como já tínhamos também aqui falado, Nacional e Farense, que aguardam ainda a confirmação da subida à Primeira Liga, vão abdicar das receitas referentes aos direitos televisivos e distribuir esse valor pelos restantes emblemas do segundo escalão, caso se confirme a promoção destes ao primeiro escalão. Portanto, é isto que está aqui a sair. Em relação à Primeira Liga, concentrando-nos agora um pouquinho na Primeira Liga, vai-se jogar, já se percebeu, o próprio Primeiro-Ministro disse nos últimos dias que o futebol ia continuar e sublinhou Primeira Liga. Portanto, foi aí que começou a surgir essa percepção de que a Segunda Liga não iria continuar. Em relação à Primeira Liga, como é que se vai jogar, Álvaro? Até apelando à tua experiência de tantos anos, seja na Primeira Liga, seja na Segunda, enquanto treinador, como jogador, como é que se vai jogar esta ponta final do campeonato? É verdade, eu estou ansioso, realmente. Eu às vezes em conversa com os meus amigos, como é que é possível preparar-se uma equipa em casa? Gostava de saber como é que se prepara uma equipa em casa, como é que os jogadores se preparam para uma competição como é a Primeira Liga. Eu estou à espera de observar os jogadores que estiveram em casa a treinar e os treinadores nas entrevistas às vezes leio só o título porque não vale a pena estar a perder tempo a ler determinadas coisas, porque eu gosto de ler onde se possa aprender alguma coisa. Como é que é possível determinados treinadores dizerem que nós estamos a acompanhá-los, os jogadores estão a treinar e vão se apresentar em boas condições físicas para quando se iniciar o campeonato da Primeira Liga? Como é que é possível? Não é, por isso eu chego a uma conclusão, por isso que quem tem um bom computador é treinador de futebol. Isto agora prepara-se as equipas
pelo computador. Portanto, agora não vamos ter, para o futuro, não é necessário campos. Álvaro, dá a ideia que no meio de tanta malta sem curso de treinador andaram a tirar cursos de informática. É isso. Os cursos de informática é que são aqueles que estão a treinar as equipas. Porque como eu ando no futebol de alta competição há muitos anos, tive o privilégio de ser campeão nos Caracas de Lamego e depois ir para Coimbra, ao pé daqueles doutores todos, mas a melhor universidade que eu tive foi a universidade que se chama Estado da Luz, o Sport Lisboa e Benfica. Portanto, fui para a Catedral, ali é que foi a grande universidade, com grandes jogadores, com grandes treinadores, e portanto, aquilo que eu aprendi foi que é preciso, é preciso treinar dentro do campo. É no campo que se treina, é no campo que se prepara os jogadores, é no campo que temos que falar com os jogadores e melhorar a condição física, técnica, tática e psicológica, mas é no campo, é na prática. Mas, Álvaro, fazendo eu agora aqui um bocadinho o papel de advogado do diabo, perante esta pandemia, perante esta quarentena, perante estas restrições que agora começaram a ser ligeiramente levantadas, ainda que as de circulação se mantenham muito apertadas, como é que se contornava essa situação? Mantinha-se os jogadores apenas e só em casa, sem desenvolverem qualquer atividade, ou é preferível tê-los a fazer alguns exercícios de peso, por exemplo, de alongamento, por exemplo, e com os treinadores depois a darem-lhes também algumas indicações? Sim, mas eu li uma vez, ouvi um treinador a dizer que os jogadores estavam os jogadores estavam a treinar e estavam já sintonizados com as nossas ideias. Foi a palavra de um treinador da Primeira Liga, que disse que os jogadores estavam preparados e estavam já e que estavam a compreender tudo aquilo que a equipa técnica deseja para o futuro desse clube. Portanto, eu digo assim, isto está a falar para não está a falar para pessoas do futebol, deve estar a falar lá para pessoas que não sabem o que é o futebol. Isto é difícil preparar-se um jogador em casa. Eu também faço em casa, claro que tenho que fazer em casa, porque não posso ir para a rua. Posso fazer abdominais, posso fazer alongamentos, posso fazer trabalho de força, posso fazer um trabalho específico. Só que o futebol é dentro das 4 linhas, é o para-arranca, é os movimentos ofensivos, defensivos, a ocupação dos espaços, o posicionamento dos jogadores. É o coletivo. Na tua opinião, Álvaro, perdeu-se muito disso com esta paragem? Os jogadores vão ter dificuldades em retomarem esse tipo de trabalho agora quando voltarem, já esta segunda-feira? Claro. A maioria. E esperemos que não apareçam muitas lesões. Porque achas que um jogador, mesmo estando em casa, pode treinar? Nas férias, levam um papel para as férias. Mas nas férias, eles estão nas férias, podem fazer uma corrida, mas depois, no dia seguinte, isto me apetece. Faço amanhã. E uns estão num apartamento e outros estão numa vivenda, por exemplo. Pode também acontecer isso. Não há espaços iguais, não é? Agora até têm personal training, têm as namoradas e as esposas aqui também treinam com eles. Portanto, isso agora leva-nos a uma outra discussão, que é esta. Quando se fala, e tem-se falado muito disso também, da necessidade, antes de se retomar o campeonato, que será no último fim de semana de maio, de acordo com o calendário do Governo, que deu luz verde para esse fim de semana. Isso leva-nos a outra questão, que tem a ver com aquilo que se tem falado muito nos últimos tempos também, que é da necessidade de fazer uma pré-época. Quanto tempo essa pré-época? Como é que isso vai acontecer? Uma pré-época, normalmente, antes da competição, é um mês, não é? E mesmo quando se inicia o campeonato... Mas aqui é impossível que seja um mês, não é? Digo eu, não sei. É impossível. Mas nós temos um mês para preparar a equipa. É impossível
quando se iniciam, mesmo quando é pré-época, é impossível uma equipa estar em condições no início do campeonato. Difícil. Nenhuma equipa, nenhum jogador está em forma no início do campeonato. Venha lá o melhor treinador do mundo, que não há melhores treinadores do mundo, há muitos treinadores. Não vamos considerar quem é o melhor treinador do mundo. Epá, é difícil. Porque os melhores treinadores do mundo têm que ter os melhores jogadores do mundo. Para se ganhar temos que ter os melhores jogadores. E, portanto, dificilmente uma equipa se prepara no mês. Dificilmente. A forma é progressiva. E com o campeonato a decorrer é que o jogador vai ganhando a sua forma. Portanto, no primeiro mês, o jogador chega ali no início da época, na primeira jornada e na segunda e na terceira jornada, está a 70% e 80% das suas possibilidades. Há uns jogadores que aparecem em grande forma, mas têm uma queda rápida. E apelando a essa tua experiência, com esta paragem que todos nós observamos, seria necessário quanto tempo para que os jogadores, as equipas, o conjunto, adquirissem novamente a melhor forma, para jogarem no final do mês de maio? Daqui a 2 meses é que estão em forma. Daqui a 2 meses é que estão em forma. É impossível. Eles têm que fazer uma pré-época. E uma pré-época não é fazer meinhos. Nem uma semana. Tem que fazer força, tem que ter velocidade. Velocidade também se ganha com competição. Portanto, tem que fazer uma pré-época. Uma pré-época é resistência, é força, é técnica, é tática, depois é psicológica. Portanto, e a parte psicológica é fundamental. Porque, nesta altura, há jogadores que não estão preparados para competir neste momento. E a minha ideia e aquilo que eu acho, o campeonato tinha que acabar para a Primeira Liga, Segunda Liga e para o ano a mais. Porque é um risco para os jogadores começarem a jogar agora novamente, depois de um mês e meio, mês e meio ou 2 meses já, né? Sem competição. Não é a mesma coisa treinar em casa com a esposa e com o cão e com o gato. Não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, pá, não venham a tirar... Atenção, que o que estás a dizer é que há o risco de saúde pela pandemia que estamos a viver, mas estás a mencionar também o risco físico por esta paragem e por este recomeço abrupto, chamar-lhe assim. Porque é isso que está em causa também. Em causa porque os jogadores têm que jogar no máximo dos máximos. São 10 jornadas, querem ser, o Benfica, o Porto quer ser campeão, o Benfica quer ser campeão, o Braga também anda ali à procura de ser lugar, e o Guimarães. Portanto, eu penso, e a melhor, já disse isto já muito antes da Liga, quem manda no futebol, ter tomado esta decisão do campeonato começar. O campeonato terminava, como fez a França, a Holanda, a Bélgica, terminou. Por um ano a mais, na Primeira Liga, por uma questão que é importante para o futebol português, ter as equipas das competições europeias, e não sei quando é que vai começar a iniciar-se o campeonato para o ano, mas a Primeira Liga é diferente da Segunda Liga, porque são equipas que estão na Liga dos Campeões, outros na Liga Europa, e, portanto, temos que defender também os interesses dessas grandes instituições. Muito bem. Muito bem. Já que se fala desta situação, deixa-me só aqui recordar que para Benfica e Futebol Clube do Porto falta o seguinte em termos de jogos, porque ao fim e ao cabo é esta luta que se calhar, também na minha opinião, é esta luta que se calhar mobilizou quem manda no futebol português a levar por diante ainda a Primeira Liga nesta temporada e nestas condições muito difíceis de saúde e depois também, em consequência, condições de organização muito difíceis. O Porto jogará ainda com Famalicão, Marítimo, Aves, Boa Vista, Passos, Belenenses, Tondela, Sporting, Moreirense e termina o campeonato fora com o Sporting de Braga. O Benfica jogará com Tondela, Portimonense, Rio Ave, Santa Clara, Marítimo, Boa Vista, Famalicão, Vitória de Guimarães, Esportivo das Aves e terminará o campeonato
em casa com o Sporting. Porto, como se sabe, 60 pontos na primeira posição, Benfica segundo com 59. Filipe, esta é uma área também que te diz muito, a área do treino, a área da preparação. Concordas com o Álvaro de que esta paragem, que já vai para quase 2 meses, vai ser difícil de contornar? Vai, Rui, vai ser muito difícil de contornar. Aliás, eu concordo em absoluto com o Álvaro, até porque se virmos o jogador num determinado patamar, sobretudo aqueles que estão nos 5, 6 primeiros, muitas vezes são internacionais pelos seus países. Ora, o que é que isto leva? Leva a que muitos anos, em muitas épocas desportivas, o jogador mal tenha um período de férias. Onde é que eu quero chegar com isto? Desta vez, o jogador teve uma paragem de 1 mês e meio. E agora, de repente, quer-se que o jogador volte a um nível de intensidade muito alto que pressupõe uma reta final de campeonato. Isto é contra a natura, não funciona bem. E ainda digo mais, o jogador de futebol, mesmo com um período de férias muito curto, que tem vivido quando é internacional, ele mais recentemente procura o personal trainer direcionado para o futebol. E era o que dizia o Álvaro muito bem. Tu não fazer alongamentos, fazer trabalho excêntrico, concêntrico, é tudo muito importante e determinante para o atleta de alta competição. Mas esse personal trainer de hoje em dia, que o atleta procura nas férias, vai para o campo com ele. Vai fazer técnicas de remate, vai fazer técnicas de travagens, de aceleramentos. O jogador não para. E o jogador, nesta paragem, foi obrigado a parar completamente. Treina com o cão e com o gato, como diz o Álvaro. E agora, de repente, vai levar uma carga de treino gigante e vamos ver o que é que vai acontecer. Álvaro, estou a falar bem? Muito bem. Eu gosto disto. Gosto de falar com pessoas que entendam do futebol, tanto na parte teórica como na parte prática. Isto é teoria e prática. E, portanto, na prática, depois as coisas são totalmente diferentes em relação à teoria. Portanto, isto não vamos aqui andar agora aqui, porque o futebol está mais que inventado. Não vão agora estar a querer inventar agora outro futebol, não é? Por isso é que eu estou farto de dizer que para os computadores são importantes, porque nós temos uma ferramenta que nos permite ir buscar coisas rapidamente. Antigamente nós tínhamos para observarmos um jogador, tínhamos que andar horas e horas no avião para irmos ver um jogador, para ver as equipas. Agora temos uma informação mais rápida, mas mesmo assim é necessário observar ao vivo. Porque eu, quando estive como treinador principal, gosto de ver, mas quando estive no ano com o Camacho e com o Trapattoni, nós íamos ver os jogos ao estrangeiro. E nós tínhamos a informação toda, tínhamos observadores, entregavam os papéis, mas há uma coisa que me ensinaram que nós temos que olhar com os nossos próprios olhos, porque não é desconfiar dos outros, mas há coisas que nós temos também que ver. E uns veem uma coisa, outros veem outra. E por isso o futebol está mais que inventado. Muito bem, meus amigos. Eu tinha só aqui mais uma perguntinha dentro deste capítulo para o Álvaro Magalhães, porque, de facto, nós, nesta altura, vivemos tempos únicos, tempos inusitados, que de um mês para o outro criaram problemas e limitações ao futebol que há uns tempos pensávamos que fossem impossíveis, e o futebol está a ser, como indústria, particularmente atingido, e não foram as decisões dos últimos dias de recomeço do campeonato principal, de conclusão de outro, que nos tiraram incertezas. As incertezas mantêm-se. Há muitas coisas, como dizíamos há bocado, que ainda estão por definir neste recomeço da Primeira Liga, no final de maio, e inclusive nos escalões mais abaixo em termos de decisões. E é por isso que, em relação à Primeira Liga, uma pergunta rápida para uma resposta rápida que peço ao Álvaro, desportivamente apenas, falando apenas desportivamente, e falando apenas da questão do título, porque é aquilo que seguramente vai concentrar as principais atenções quando a bola voltar a rolar, agora em breve. Álvaro, apenas no capítulo desportivo,
tenho a sensação que até poderá o Porto apresentar-se de uma maneira completamente diferente e o Benfica apresentar-se de uma maneira completamente diferente do que estávamos habituados até à paragem, tendo em conta precisamente essa paragem. Claro. Poderemos até observar equipas completamente diferentes. E com isto estamos a falar de todas as outras. Diferentes, porque tudo que nós falamos vão se apresentar completamente diferentes, tanto o Porto como o Benfica, e é tirar uma moeda ao ar a ver quem é que vai ganhar, porque o Porto, na altura que antes desta pandemia, estava num momento de forma fantástica, estavam moralizados, estavam a liderar o campeonato, e o Benfica estava à procura também de um mau resultado do Porto, portanto havia ali uma competitividade até engraçada, só que não sei o que é que vai acontecer, sinceramente. Eu não sei quem é que vai ser campeão, se é o Porto, se é o Benfica. O Sporting não, porque está muito longe, o Sporting não ganha ninguém, não é? O Braga é o que está ali, mas dificilmente essas duas equipas podem, portanto, o Benfica e o Porto, não sei quem é que vai se apresentar em boas condições. Vamos ver o aspecto físico dos jogadores, mas não acredito que os jogadores estejam tão bem quando acabou o campeonato, por isso é que tenho muitas... Essa vai ser a grande chave para estas 10 jornadas que faltam, a questão física devido à paragem? Não é só a questão física, ainda há pouco o Filipe dizia, é tudo, é física, a tática, é psicológica, atenção que a parte... Mas será a questão física que estará à cabeça como principal situação? É física e a parte tática também. Sim. Que é fundamental. Portanto, uma equipa organiza-se no campo, não é em casa. Não é? Portanto, a parte física é das coisas mais importantes, porque é uma paragem longa e os jogadores não trabalham como quando estão lá no clube. Portanto, trabalhar no clube é diferente de trabalhar em casa. Por isso, a parte física é das coisas mais importantes neste momento. Vamos ver até que ponto. Depois, os treinadores ou os inteligentes do futebol estão à espera de que a capacidade técnica dos jogadores resolvam tudo. Mas não acredito que sem trabalho de campo, sem organização, não se consegue ganhar campeonatos. Eu não sei quem é que vai ganhar o campeonato. Rui, acredito que tenhamos uma reta final de campeonato que, além de mais pobre pela ausência de adeptos, vai acabar por ser uma liga mais pobre em termos de espetáculo, Rui. Eu arrisco dizer isso. Acredito que vai ser uma liga onde os clubes vão depender muito da forma física com que os jogadores conseguirem recuperar mais rapidamente e resistir. Mais do que recuperar, vai ser resistir. E depois, qual o treinador, neste caso Sérgio Conceição por um lado, Bruno Lage por outro, qual conseguirá ser o maior major motivador? Qual é que vai conseguir pôr o seu grupo de trabalho mais motivado? Porto, porque parte à frente, Benfica para ir atrás da revalidação do título. Quem será capaz de motivar e resistir melhor? Acho que passa muito por aqui. Eu estou de acordo, exatamente. Resistir e a motivação. Passa muito por aí também, exatamente. Portanto, vamos ter aqui uma parte final do campeonato em que vamos ter treinos de competição, chamar-lhe assim, sem público e depois também com essa curiosidade em saber o que é que vai, ou qual será o desempenho de cada equipa, Álvaro. Ou ainda bem que não há público, não é? Pois, ainda bem. Eu estou apenas a remeter-me ao facto, ao que vai acontecer, não é? Pois, sabe porquê? Porque se houvesse público, a pressão era diferente. Porque o adepto não ia perdoar. Se eles não perdoam quando estão a jogar sempre e os jogadores estão em forma e eles não perdoam um deslize de um jogador ou um mau resultado de uma equipa, então é Benfica e Porto. Eu, às vezes vou para o meu lugar ver o jogo e os adeptos dizem, meu Deus,
E lá, se um jogador falha aliás, para mim não é novidade nenhuma, porque eu estive nesse clube, sei como é que é. Falhar um passe para eles já é complicado. Portanto, não se pode falhar um passe, não se pode perder uma bola, não se pode não deixar de correr. Portanto, eu penso que assim, olha, não há ninguém, estão lá vocês. O jogador de futebol hoje em dia já vive numa redoma. Esta reta final de campeonato, então, é o mundo só deles, não é? Exatamente. Olha, estamos a estar a ouvir a Rádio Renascença e ver se os jogos são televisionados, e assim os jogadores estão mais à vontade. Olha, não há assobios, mas não há dúvida que sem público um jogador ainda vai. Há jogadores que podem adormecer, não é? Porque sem público não há alegria, não há entusiasmo, e o jogador tem que sentir aquele público à sua volta, de forma a poder estar mais. O jogador tem que se sentir feliz dentro do campo. Para se sentir feliz no campo tem que ter um estádio com 100 mil, 120 mil pessoas. Isso é que dá gosto ver um estádio cheio e jogar futebol. Agora, assim, olha, assim ainda bem que assim os treinadores estão mais à vontade, não são criticados pela imprensa, não é? Que estão a ver o jogo, e assim, olha, e depois nós vamos fazer as análises, porque não dá na televisão, no final também temos o privilégio e as oportunidades para analisarmos o jogo. Exatamente, vamos lá ver até quando é que se vai ter de continuar a deixar os adeptos fora do estádio, até quando vamos ter esta obrigatoriedade de jogos à porta fechada, eventualmente ainda na próxima temporada, na nova temporada. É bom que o desconfinamento corra muito bem, porque depois eu quero ver quem é que para os adeptos de Benfica ou de Porto de festejarem os seus títulos, caso eles aconteçam, não é? Que vão acontecer, não é? Agora eu quero ver quem é que vai manter as pessoas em casa, se o Porto quiser ir festejar para os aliados ou o Benfica para o Marquês de Pombal. Porque isto também é outro problema que se levanta com a retoma da competição. É que os adeptos podem se aguentar agora em casa, mas depois vão querer festejar os seus títulos. Aí seguramente que os clubes vão dar indicações aos adeptos, e aqueles que prevaricarem passará a ser um caso de polícia, acho eu. Claro. Acho que é isso também que vai acontecer. Eu digo isto mais em tom de piada, não é? Claro. E eu agradeço também em tom de piada a referência do Álvaro. Eu não lhe encomendei nada, mas agradeço a referência dele há instantes à Rádio Renascença e à Bola Branca, apesar de eu, prometo, juro, aliás, que não lhe encomendei nada. Álvaro, estamos quase a terminar, a nossa bola está quase na linha final, como diria o Filipe. Gostaria aqui de virar um pouco a agulha para fechar, falando um pouco de ti. Álvaro Magalhães, como eu disse no início, uma figura incontornável e que dispensa apresentações no futebol português. 59 anos, antigo lateral esquerdo internacional, 20 vezes por Portugal. Perguntas agora para respostas mais rápidas. Álvaro, voltar ao trabalho para já não está a ser fácil outra vez. Agora está um bocado difícil, porque, mas também já falamos, já temos a oportunidade de falar os dois em off. Não foi por falta de convites este ano. Tive um grande convite. Sim. Tu sabes muito bem, para fora do país, e que infelizmente, agora posso dizer, infelizmente, eu e a minha equipa técnica fomos burlados por uma pessoa que realmente não vale a pena até nem falar desse senhor, ou desses senhores, porque fomos burlados, porque nós tínhamos tudo acordado com o clube para o estrangeiro e fomos enganados. Infelizmente, ainda temos, isto vai ser até o fim das nossas vidas, não é? Mas não há dúvida que foi uma pena, porque nós tínhamos tudo acordado para irmos treinar uma equipa no estrangeiro a partir de agora também de janeiro. Agora com esta epidemia as coisas estão mais paradas, mas estou convicto que e quero trabalhar na próxima época. Espero voltar a trabalhar, porque não há nada, não tem nada que provar, e ainda no ano passado, ao serviço do Farense, salvei o Farense da terceira divisão, e estou convencido que foram esses 4 meses importantes para o Farense, de forma a criar, e criei raízes mais que suficientes para que este ano tivessem a oportunidade de
construir uma equipa diferente, mais competitiva, com melhores condições para poder lutar pela subida. Este ano era mais fácil, desde o início, e portanto deixei lá tudo, a autoestrada limpa, de forma a poderem lutar pela subida. Segundo as informações, eu estou também aqui a falar convosco e atento ao que está a passar também, ao que está a passar, portanto penso que ainda não está nada decidido, mas se o Farense subir divisão, acaba por estar de parabéns, e é uma cidade fantástica, uns adeptos fantásticos que merecem toda a consideração, mas não há dúvida que eu quero voltar em força na próxima época, se me deixarem, é a palavra certa, se me deixarem. Se me deixarem trabalhar, agora há um poder, alguém tem o poder nas suas mãos que obrigam a que os melhores treinadores, ou os treinadores que têm demonstrado toda a sua qualidade e capacidade, não tenham oportunidade de trabalhar. Portanto, ou tentam por todos os meios que os treinadores que pensam pela sua própria cabeça não os deixam trabalhar. Isso é que é mau para o futebol português, porque o futebol português tem que ter pessoas sérias, competentes e muito honestas. É o que o futebol português não está acontecendo no futebol português. Álvaro, só uma última questão, de forma mais ligeira, num tom mais ligeiro. Estivemos todos, a maior parte deste tempo, espero que tenhamos estado todos em casa, encerrados, a trabalhar, saindo esporadicamente para o necessário, e tivemos a oportunidade de ver nas televisões jogos antigos da nossa seleção no teu tempo. E eu digo pessoalmente, sendo um pouco mais novo, que fiquei deliciado com alguns desses jogos, nomeadamente no Campeonato da Europa de 84 em França. O Álvaro esteve em Toulon em 81, é verdade, esteve em Toulon. Para quem acha que o Álvaro não foi já um jovem, obviamente. Esteve em Toulon em 81, parece, não é? Acho que estou correto. Depois 84 no Europeu, e depois também no Mundial de México em 86, que é aquela grande competição que eu pessoalmente, onde eu pessoalmente comecei a ter noção do futebol, e foi essa de 86. Álvaro, deu gosto de ver estes jogos antigos, nomeadamente do Campeonato da Europa de França em 84? Deu. Ainda bem que aquela ala esquerda, Álvaro Magalhães, Fernando Chalana, que sei que é um grande amigo teu e agora também passa por problemas de saúde. Exato. O Chalana. Eu hoje estou feliz porque o Filipe e tu deram a oportunidade de estarmos hoje a falar de futebol, porque já tinha saudades de falar sobre futebol. E estamos aqui, e eu estou aqui a aprender muita coisa com vocês. Aliás, eu aprendo sempre com pessoas competentes e de muita qualidade e que percebam de futebol. Estes jogos todos, ainda hoje dizia para aqui para a Paula, que estes jogos foram importantes também para estes jogadores mais jovens, porque não conheciam grandes jogadores que passaram pelo Benfica e pela seleção. E tiveram a oportunidade de verem e fazerem a sua análise. E foi tão bom e tão importante, porque jovens jogadores, meus jogadores e não só, me enviaram mensagens porque viram realmente que o futebol português tinha grandes jogadores. E aquela seleção do Europeu de 84 era uma seleção de grandes jogadores, com muita qualidade. E demonstramos, e foi aí o início até de Portugal, foi o início da regularidade de Portugal. Portugal continuar-se nas melhores competições a nível de seleção. Portanto, quebrou-se ali o enguiço em 84, e nós demonstramos que tínhamos muito valor, ainda continuam a dar jogos. É bom que eles tenham a noção, porque há estes jogadores jovens não sabem o que é a história do futebol português, não conhecem
Eles nem conhecem os jogadores que passaram pelo Benfica na década de 60, de 70, de 80, de 90. Não conhecem. Não conhecem. Portanto, isto foi importante. E para mim foi mais importante. Muitas das vezes eu vi os jogos todos. Aliás, já deu várias repetições do jogo contra a Alemanha, contra a França, contra a Roménia, contra Espanha. Então aquele jogo de Espanha é fundamental. Houve um comentador, teu colega, que agora foi para o Canal 11, me ligou a dizer, mas o que é isto? O que é que os jogadores de agora, esta juventude, tiveram o privilégio de observarem estes jogos e verem realmente que Portugal não é o do momento. Há também o passado. E o passado foi rico de grandes jogadores, de grandes treinadores e que trabalhámos muito bem. Aliás, por isso é que eu digo, o futebol está mais que inventado. Porque não vem ninguém. O que existe agora neste momento, e já falamos há um bocado, o que há agora no futebol é muitos computadores, e os computadores estão a dar cabo da cabeça às pessoas. Muito bem, Álvaro. Eu tive essa sensação, ainda bem que falaste nisso, de recordarmos e destas repetições de jogos antigos que vimos durante esta quarentena. Eu tive essa sensação quando, aqui há uns anos, a TVI colocou no ar jogos do Mundial de 66. E na altura, sobretudo a minha geração e também a geração do Filipe, ouvimos, por exemplo, falar do Sr. Mário Coluna, sabendo o que foi Eusébio. E foi nessa altura que eu, vendo Mário Coluna, porque uma coisa são ver uma coisa é ver-se um vídeo no YouTube durante 1 ou 2 minutos, outra coisa é ver-se um jogo completo e a movimentação, inclusive, do jogador sem bola, etc. E fiquei, de facto, encantado com o Mário Coluna. Ias dizer qualquer coisa acerca dele, Álvaro? O senhor, aliás, eu quando cheguei ao Benfica, nós tratámos os jogadores senhor de Colunas. Eu ainda não apanhei o Coluna, sou mais novo, né? Mas apanhei outros jogadores que são da geração do Coluna e do Simões e dos Augusto, e portanto havia um respeito pelo mais velho, né? Um respeito pelo mais velho. E não há dúvida, Rui, que só para acrescentar aquilo que dizer, foi bonito ter observado, de ter visto novamente estes jogos e a lágrima ao canto do olho e para dizer que eu e o Chalana fomos a melhor ala esquerda do futebol português. Os Chalanix eram a seguir ao Eusébio, Ronaldo e Chalana são os 3 melhores jogadores que eu vi em Portugal. Há outros grandes jogadores, mas estes 3 foram os melhores de Portugal. Como costuma dizer o Filipe, já estamos em tempo de desempate por penaltis, já passamos o nosso tempo, até porque tínhamos convencionado fazer este segundo episódio um pouco mais curto, já dura cerca de 1 hora, e por isso mesmo vamos ficar por aqui, nestes tempos, volto a dizer, inéditos para todos nós, sejamos mais velhos ou mais novos, nestes tempos de dificuldade, de confinamento, e é assim que nos devemos manter, mas nestes tempos também em que nem tudo é mau. Nem tudo é mau para o ser humano. Há coisas curiosas, engraçadas, como estas que acabamos agora aqui de falar na parte final deste episódio, e depois há outras coisas que provam isso mesmo, que nem tudo é mau. E eu gostaria de despedir-me dizendo que o Rezé foi campeão francês. O Rezé foi campeão francês, o jogador que esteve cedido ao Sporting, sem brilho, foi devolvido ao Paris Saint-Germain. E agora, com esta decisão, à luz do regulamento da competição, de fim da Liga Francesa, mas de ser entregue ao Paris Saint-Germain o título, ele acaba por ser campeão, porque antes de rumar ao Sporting por empréstimo, o espanhol foi utilizado durante 60 segundos. Por isso mesmo, acabou por se sagrar campeão francês. Eu acho que é uma boa nota para me despedir deste nosso episódio e para mostrar que, afinal,
nem tudo é mau e às vezes no meio da tempestade acontecem coisas destas. Certamente que Rezé será nesta altura dos poucos espanhóis a festejar nesta altura de quarentena, não é? E de pandemia da Covid-19. Filipe, fica lá com a bola. Bem, resta-me sorrir, tal e qual como disseste bem. Acho que tão bom quanto a partilha que acabaste de fazer connosco, só me lembro de Anderson Polga, campeão do mundo. Acho que é o único paralelismo que encontro, também praticamente nos mesmos moldes. E isso são coisas que do futebol e que só quem vive realmente o futebol consegue viver. Agradecer sem maldade do futebol. Exatamente, é aquelas brincadeiras que nós entendemos, não é? E que percebemos, tal e qual como tu, Rui, quando estás a relatar e tens saídas como aquela bola foi parar à barraca dos gelados, são coisas são coisas que nós na bola adoramos de coração e que ninguém nos pode levar a mal. Agradecer-te, Rui, agradecer ao Álvaro, muito obrigado por este bocadinho. Foi um conteúdo para este programa que nasceu devido a esta quarentena, o que só prova também, como dizias, Rui, que da quarentena também nasceram iniciativas boas, coisas que se querem para falar de futebol no seu estado puro, e isto foi mais uma iniciativa desse sentido. Termino dizendo e resumindo, falou-se da Primeira Liga e da retoma da mesma, da Segunda Liga e do quão nos parece marginalizada, os interesses por detrás de tudo isto, a condição física dos atletas, o preço do silêncio, arrisco a dizer, e a desvalorização do CNS, assim como um pouco da carreira do Álvaro. Foi o segundo episódio da Bola que Fala. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Eu quero estar aqui convosco. Obrigado.